esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais prático. Eu quero que você teste como está o seu nível de conhecimento da gramática da língua inglesa. Sabe quando você bate o olho numa frase e você fala, tem alguma coisa errada ali? Nesse vídeo eu separei algumas frases para você e a gente vai fazer esse teste juntos. The House Channel, meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu tô aqui porque eu quero trazer algumas frases para você que contêm alguns errinhos bem suaves de inglês. Porém, somente as pessoas que têm a maior habilidade com a gramática, né, que já estudaram bastante, e eu acuso até a dizer que em alguns lugares na internet você pode até encontrar sites que falam para você que se você conseguir identificar esses erros, você já não é mais o nível básico de inglês, né? Já que os níveis são divididos aí entre básico, intermediário, avançado e assim por diante. Então, se você identificar esses erros, pode ter certeza que básico você não é. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já está gostando dos conteúdos que a gente vem trazendo aqui para você toda semana, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bom, e a primeira frase que eu quero colocar aqui para vocês é I have to pay the apartment, tá? I have to pay the apartment. Aliás, vamos fazer um trato aqui. Eu vou colocar as frases aqui na tela para você identifique o erro. Então você vai analisar essa frase, pausa o vídeo, deixa aqui nos comentários como seria a frase escrita corretamente, tá? Aí depois você volta, confere a resposta e vai para a próxima. Mas vamos lá. Onde que está o erro em I have to pay the apartment? Bom, gente, I have to pay the apartment, na verdade, quando a gente traduz, né, a gente tem um erro aí de preposição, porque não é the apartment. Eu não tenho que pagar o apartamento, porque na verdade eu tenho que pagar pelo apartamento. Então, ou se paga um financiamento, ou se paga um aluguel e eu pago pelo apartamento, pelo uso do apartamento. Então, ao invés de ser I have to pay the apartment, o correto é I have to pay for the apartment, tá? Então eu tenho que pagar pelo apartamento. A segunda frase que eu trouxe aqui pra você é What time did you arrive to the hotel? What time did you arrive to the hotel? Que horas você chegou no hotel, né? Então, pausa o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários como seria escrito corretamente. Você consegue identificar onde está o erro? Olha só. O erro, mais uma vez, está na preposição, né? Então, o correto seria What time did you arrive at the hotel? E não to the hotel, ok? A próxima frase é Lana did not drink water. Lana did not drink water. E nessa frase, gente, temos um erro que às vezes passa muito batido, dependendo aí do quão habituado você está em falar inglês, em ler inglês, enfim. Na verdade, o nosso grande erro aqui dessa frase é que nós temos duas palavras no passado, né? Então eu tenho o did e eu tenho o drunk, tá? Então não tem essa necessidade. Então o correto seria Lana did not drink. Lana did not drink water, ok? Mais uma frase errada aqui para vocês. Did you wanted to buy that book? Did you wanted to buy that book? Você gostaria de comprar aquele livro? E não esquece, pausa o vídeo, deixa aqui embaixo. Mas, mais uma vez, a gente tem um erro repetido aqui, tá? Did you wanted? Estamos falando de duas palavras no passado e não tem essa necessidade, tá? Então, o correto seria Did you want? Did you want to buy that book? Porque o did, ele já coloca a nossa frase no passado. Você gostaria de comprar este livro? Então, did you want to buy that book? Agora temos aqui uma frase muito comum, principalmente quando a gente está aprendendo a falar, tá? I work at Google for 5 years. I work at Google for 5 years. Bom, neste caso aqui, o que a gente tem? Estamos falando de um fato que acontece há 5 anos, né? Então, assim, precisamos entender como colocar os tempos verbais nos seus lugares corretos, tá? Então, I work at Google for 5 years não está certo, porque o correto seria eu falar I've been
working. Então, eu venho trabalhando, seria o correto mais ou menos se eu estivesse traduzindo. Então, eu venho trabalhando no Google por X anos, né? Ou I've worked at Google for 5 years. Então, a gente tem aí duas situações. Ou eu posso colocar o been working, ou eu posso colocar o worked, tá? Então, I've, que vai ser o I mais o have, I have been working, ou I've worked at Google for 5 years. A próxima frase é Julia stopped to work at 6 p.m. Julia stopped to work at 6 p.m. Onde está o erro nessa frase? Essa eu acho que já é um pouco mais difícil de identificar, mas vamos lá, gente. Quando eu falo, aqui a gente tem uma questão muito de necessidade dos verbos, tá? Alguns verbos, eles pedem um ing ou eles pedem um to depois dele, e isso vai variar de verbo para verbo, tá? Quando eu falo assim, ó, stop to, tá? É basicamente parar de fazer algo e começar a fazer outra coisa, tá? Stop to, parei algo para fazer outro. Agora, quando eu falo stop working, por exemplo, quer dizer que eu parei literalmente de trabalhar, tá? Parou de trabalhar e não houve continuidade, nada foi feito depois disso. Então, o correto, principalmente considerando aqui essa frase solta, né? Aqui a gente não tem nada falando que a Júlia foi fazer algo depois das 6, mas Julia stopped working at 6 p.m. Por quê? Julia abandonou o trabalho, foi embora, acabou o horário dela de trabalho e encerrou a frase, tá? Agora, stop to é uma outra situação. Então, só ficar esperto com essa questão das necessidades dos verbos, ok? Outra frase é It depends of the weather. E aí, aonde que tá o erro aqui? Gente, mais uma vez a gente tem um erro de preposição, tá? Então, na verdade, é claro que a gente não vai traduzir isso, então tomem muito cuidado, porque realmente precisa prestar atenção na estrutura gramatical, né? Como que a gente encontra isso nas leituras e nas conversas em inglês nativas, né? Então, quando a gente está ouvindo, por exemplo, um filme, uma série, então é bom prestar atenção para a gente ter mais feeling, né? De conseguir entender melhor algumas expressões, mas o correto dessa frase seria It depends on the weather, tá? It depends on e não of, ok? E por último, uma coisa que muita gente se confunde, que talvez eu ainda faça um vídeo exclusivo falando sobre essa palavra, é You can meet another people. You can meet another people. E aí, onde que está o erro dessa frase, né? Qual é o problema que ela tem? Bom, corrigindo essa frase, precisamos colocar o other e não o another, tá? O other, ele sempre se refere ao plural, tá? Aliás, assim, na grande maioria das vezes ele vai se referir ao plural e o another, ele vai se referir ao singular, tá? Então a gente sempre vai utilizar another book, another person, tá? Porque eu estou falando de uma pessoa. Agora, quando eu coloco people, que é o caso aqui, you can meet another people, tá errado porque o another vai fazer conexão com people e está errada essa conexão. Então a gente vai colocar you can meet other people. Se você ficar na dúvida, você pode falar you can meet someone else, ok? Vai resolver o seu problema, você não vai ficar na dúvida, mas esse foi um vídeo que eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente para saber aí, para que você teste também, para que você tenha um termômetro do seu nível de conhecimento do inglês, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre o que eu trouxe aqui pra você, ou sobre o que eu acabei explicando no meio de tudo isso, deixa aqui pra gente nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye!